sujeito, predicado. Você vai fazer uma prova e está apavorado, apavorada porque não entendeu direito a matéria. O professor explicou, mas você não entendeu, estava conversando, brincando, faltou. Afinal de contas, né, bicho, 2 aulas de língua portuguesa, ninguém merece, mas podia ser pior, hein? Podia ser matemática, geografia, mas tudo bem. O problema é que você não entendeu a matéria e amanhã, ou depois de amanhã, ou sexta-feira, é a prova. E agora? Cara, você deu muita, muita sorte. Porque hoje eu vou fazer uma revisão, um resumo sobre o sujeito predicado. Para começar, precisamos entender que isso são, né, esses elementos são termos essenciais da oração. Você sabe o que é uma oração? João foi o mais... Não, cara, não é dessa oração que eu estou falando, bicho, presta atenção. Oração gramatical, oração na língua portuguesa. Bom, vamos lá então. Então precisamos entender que existem 2 tipos de frases. Frases nominais e frases verbais. Mas nominal, entenda, frase que não tem verbo. Tenho certeza que seu professor já explicou isso para você, né? Mas eu vou explicar porque eu estou de bom humor. Então, ó, frase nominal. Bom dia! Nossa, que dia cansativo hoje! Frases que não têm verbo. Expressam informação, tá? São frases que comunicam alguma coisa, tem sentido, mas não tem verbo, não tem problema. Já a frase verbal, pô, cara, essa é totalmente diferente. Tem o verbo, meu irmão. O verbo é importante. Tem 2 camaradas importantes aí. Um deles é o verbo. Tenha um bom dia. Olha o verbo ter aparecendo aí. Frase verbal. Nossa, que dia cansativo tivemos hoje. Frase verbal. Tem o verbo ter de novo aparecendo. Sacou? E frase verbal é como nós chamamos a oração, cara. Oração é a frase verbal. Pega essa informação, segura aí que isso deve ser importante. Falando de oração, nós temos os termos essenciais da oração. Uma oração pode ter vários termos, mas existem 2 que são essenciais. Quais são eles? O sujeito e o predicado. Sacou? O sujeito, o que é um sujeito? É de quem eu estou falando na oração. Por exemplo, na frase, o Joãozinho foi ao mercado comprar jujubas para o professor. Cara, sempre tem Joãozinho nessas histórias, né? Nessas frases, é incrível. Cara, foi comprar, tem uma locução verbal. Então, sempre que eu tenho um verbo ou locução verbal, né? Para entender bem, numa frase, ela é uma oração. Foi comprar, quem foi comprar? O Joãozinho, cara. O Joãozinho foi comprar jujubas para o professor. Cara, isso é incrível. Se você não comprou, não deu ainda jujubas para o seu professor, você tá de sacanagem, né, bicho? Vai lá, meu amigo, vai ao mercado, vai à mercearia, vai a algum lugar, compra jujubas pro seu professor, cara. Ah, meu professor não gosta de jujuba. Cara, pelo amor de Deus, né? Então você manda pra mim aqui, porque, pô, eu gosto pra caramba de jujuba. Meu irmão, o lance é o quê? De quem nós estamos falando? Quem é o ser na oração aqui que nós estamos falando? O Joãozinho. O Joãozinho foi comprar jujubas no supermercado para o professor. Cara, olha que maluco. Quem que foi comprar jujubas no supermercado? O Joãozinho foi comprar locução verbal, pergunta para ela, já vou explicar como você acha o sujeito. Mas de quem nós estamos falando nessa oração? Do Joãozinho. Professor, é só pessoa que é sujeito? Não, cara, o relógio estava atrasado. Quem estava atrasado? O relógio. O frio estava de matar. Quem estava de matar? O frio, ok? O ódio dele era imenso. O que era imenso? O ódio dele. Então, de quem eu estou falando na oração? É Joãozinho? É relógio? É frio? É ódio? Esses são os seres, tá bom? E o que é predicado? Predicado é o que eu estou falando do sujeito. Bom, se o Joãozinho foi comprar jujubas no supermercado para o professor, e eu já sei que é o Joãozinho sujeito, o que eu estou falando dele? Que ele foi comprar jujubas no supermercado para o professor. Tudo isso é predicado. O Joãozinho, essas 2 palavrinhas, fazem parte do sujeito. Foi comprar jujubas no supermercado, tudo isso é predicado, meu irmão. E olha que maluco, é a parte que contém o verbo. O verbo fica no predicado. O verbo nunca fica no sujeito. Sujeito não é lugar de verbo. Ele não se mistura com a galera que está lá. Sujeito, lugar de substantivo. Predicado é lugar de verbo. Ele sempre estará no predicado. Se algum verbo estiver no sujeito, ele deixa de ser sujeito e se transforma no substantivo, tá? Mas depois a gente fala disso também. Tá ligado comigo? Chegou até aqui, tá bem? Sobreviveu? Mais ou menos. Tá. Como que eu identifico então o sujeito numa oração? Eu pergunto pro verbo. Cara, verbo é um bicho fofoqueiro, meu irmão. Você pergunta para ele, ele vai dizer quem é o sujeito, onde que ele está,
se ele tem núcleo, se ele não tem núcleo, se ele está sozinho, se ele está acompanhado, se ele está escondido, se ninguém sabe quem é ele conta tudo. Verbo é o fofoqueiro da língua portuguesa. Bom, se eu já sei que é o verbo ou locução verbal que me indica, então eu vou pegar o verbo ou locução verbal, vou perguntar a ação que ele está praticando. Quem foi comprar? O Joãozinho, cara. Ele que foi comprar jujuba. E, cara, cá entre nós, né? Jujuba. Pô, cara, que gesto lindo. Que gesto maravilhoso de um aluno comprar jujubas para um professor. Pelo amor de Deus, cara. Isso é 10 na certa. Só. Depende muito da quantidade. Agora, não me vem com aquela gominha com açúcar em volta, aquelas com açúcar cristal em volta, que isso não é jujuba não, tá, meu irmão? Não me vem com essa história de que a balinha com açuquinha é jujuba. Não é. Se você tem mania de colocar na festa de aniversário aquela balinha cheia de açuquinha e fala que é jujuba, cara, presta atenção, meu irmão. Isso não se faz, tá? Isso não se faz. Isso é goma, ok? Goma. Jujuba é outra coisa. Jujuba é jujuba. Sacou? Aprenda isso. Voltando, então. Até que enfim. Se eu já sei como identificar o sujeito, eu pego o verbo e a perguntação que ele pratica, aí fica fácil. Aí você pode falar assim, Carlão, tá de boa, o sujeito está no início, o predicado está depois, o verbo está começando o predicado, nossa, que filé, que fácil. Não é só isso, calma lá. O sujeito pode vir em mais de uma posição na oração. Ele pode sim vir no início, como eu mostrei aqui, mas ele também pode vir no final ou no meio. E aí muda um pouco o negócio. Mas o sujeito é sujeito, verbo é verbo. Você pergunta para o verbo, ele vai te contar porque ele é mó fofoqueiro. Bom, na frase, vou continuar com o Joãozinho, que eu curti esse negócio dele comprar jujuba para mim aí. O Joãozinho foi comprar jujubas no mercado para o professor. Cara, o sujeito está no início. Eu tenho aqui uma ordem direta. O que é uma ordem direta? Quando a frase começa com o sujeito e depois vem o predicado. Então, sujeito no início, predicado depois, ordem direta, meu irmão. Direto, é papo reto aqui. Agora, ele pode estar no final também. Foi comprar jujubas no mercado para o professor ou Joãozinho. Nesse caso, eu coloco uma vírgula para marcar essa inversão de frase. Saiu da ordem direta, eu tenho que marcar alguma coisa para mostrar que ele saiu da ordem direta. Ele está começando com o verbo, começando com o predicado, e no final está o sujeito. Pode? Pode, cara, é claro que pode. Pode, nesse caso pode. Ou então, ela pode estar no meio. Como eu falei, ordem direta, sujeito e predicado. Ordem inversa, predicado e sujeito, sacou? E no meio? E colocando o sujeito no meio ali, como que fica? Foi comprar jujubas, ou Joãozinho, no supermercado para o professor. Repare que agora está no meio, e nesse caso eu vou separar por vírgulas também, para marcar essa inversão. E olha que louco, cara, olha que maluco. Se você perguntar quem foi comprar, em qualquer um dos casos ele vai aparecer que é o Joãozinho. E nesse último caso também chamamos de ordem inversa. Então tem ordem direta, o sujeito está na frente. Qualquer outra situação em que o sujeito não esteja na frente é uma ordem inversa. Por que estão falando disso? Porque você vai ter que identificar o sujeito, ele vai estar em algumas posições, provavelmente. O seu professor pode mudar ali a posição e o sujeito ele pode estar em qualquer lugar. Carlão, mas por que não tem que ter sujeito depois? Não posso usar só sujeito no início, predicado depois. Por que tem esse monte de coisa? Cara, porque nossa língua ela é viva, ela é plural. Você pode usar de várias maneiras. E o mais legal é que no jornalismo, por exemplo, e várias outras coisas, né? Porque quando um autor coloca um texto, um elemento no início, é o que ele quer dar ênfase. Se é o sujeito que está no início, é de quem ele quer falar, a ênfase está indo para o sujeito. Se eu ponho predicado no início, é aquilo que eu estou falando do sujeito que é mais importante. Então, existe essa necessidade aí de variar quando precisar, né? Já falamos sobre oração, já falamos sobre termos essenciais da oração, já falamos da posição do sujeito na oração. Agora nós temos que falar de uma coisa importantíssima: núcleo. Pô, cara, de novo, cara! Núcleo de um termo são as palavras mais importantes, tá? Então, pense, no sujeito tem predicado, tem núcleo, objeto direto tem núcleo, objeto indireto tem núcleo, mas nós vamos falar aqui só do núcleo do sujeito por enquanto, tá? Do predicado eu preciso de uma aula inteira dedicada a ele. Núcleo do sujeito é a palavra mais importante e, cara, sempre vai ser o substantivo. Meu irmão, deixa eu contar um segredo para você. Ó, existem duas quadrilhas dentro da língua portuguesa, cada uma com seu chefão. Existe a estrutura nominal, onde o chefão é o substantivo, ele que manda. E quem são os capangas do substantivo? O artigo, o adjetivo, locução adjetiva, que é uma irmã dela ali do adjetivo,
o numeral e o pronome. Esses camaradas são os capangas do substantivo. Então, eles que estão dentro da quadrilha chamada estrutura nominal. Agora, existe uma outra quadrilha chamada estrutura verbal, onde eu tenho o verbo e os adjuntos adverbiais, que são os advérbios e locuções adverbiais. Ô Carlão, essa quadrilha é meio fraquinha, só tem 2. Cara, mas a quantidade de advérbios e locuções adverbiais é imensa. Então, os caras não se bicam, mas se respeitam, trocam favores às vezes, tá? E você vai entender isso ao longo do tempo. Bom, então, núcleo do sujeito é substantivo, ou palavra com valor de substantivo. Como assim? Na frase, o professor explicou muito bem a matéria, claro que era um professor de português, o professor é o sujeito, professor é o núcleo. Sacou? É a palavra mais importante. Eu posso também falar assim, ele disse que a matéria é muito difícil. Quem disse na frase? Ele. Está escrito ele está aparecendo ele está. Sujeito também, porque só tem ele. É um pronome com função de sujeito, ou seja, de substantivo. Por isso que nós chamamos de pronomes substantivos. Outro termo importante também que pode aparecer é um verbo. O sorrir é um sentimento sublime. Uau, cara, hoje eu estou muito poético. Mas o sorrir é um sentimento sublime. O que é um sentimento sublime? O sorrir. Sorrir é verbo, meu irmão. Mas nesse caso ele está sendo o núcleo do sujeito. Se é núcleo do sujeito, substantivo. Substantivo, fechou? Então, substantivei um verbo, substantivei um pronome. Por quê? Porque fazem a vez de núcleos do sujeito. Então, núcleo é a palavra mais importante. Então, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um verbo, pode ser um pronome. Se está tendo a função de núcleo do sujeito, ele tem função de substantivo, sacou? Mas geralmente é o substantivo que é o núcleo do sujeito. Só lembra que tudo que tiver ali é sujeito. Vamos agora ao que interessa. Legal! Bem louco! Que é tipos de sujeito. Bom, existem 4 tipos de sujeitos na língua portuguesa. Sujeito simples, sujeito composto, o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. Cara, o indeterminado existem 3 tipos diferentes, mas eu vou ficar só com o mais comum para a gente ir devagar aqui. Uma outra hora a gente fala dos outros, beleza? Então vamos lá. Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Por exemplo, o Joãozinho foi comprar jujubas no supermercado para o professor. Quem foi comprar? O Joãozinho. Tem apenas um núcleo, Joãozinho. Mesmo que o núcleo esteja no plural, indicando mais seres, mas se eu tiver apenas uma palavra, é sujeito simples, certo? Os alunos foram comprar jujubas para o professor no supermercado. Eu tenho alunos, então indica que é mais de um. Bons alunos, né? Para comprar jujuba para professor tem que ser tudo gente boa. Mas mesmo eu tendo alunos, que é mais de um, eu tenho apenas uma palavra, apenas um substantivo, apenas um núcleo. Então o sujeito é simples. Sujeito composto é aquele que possui 2 ou mais núcleos, 2 ou mais palavras com valor de substantivo, ou 2, 3 substantivos, enfim. O Joãozinho e seu amigo Fernando foram comprar jujubas no supermercado para o professor. Cara, eu tenho aqui o Joãozinho e eu tenho o Fernando. Repare que é tudo sujeito. O Joãozinho e seu amigo Fernando. Quem foram comprar? O Joãozinho e seu amigo Fernando. Tudo isso é sujeito. Núcleo, Joãozinho, Fernando. Joãozinho, Fernando. Sacou? Esses 2 são núcleos. Aí eu tenho 2. Ok? Agora o verbo sempre vai para o plural, porque tem que concordar com os 2 núcleos. Então, olha só, sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais. Sujeito oculto. No sujeito oculto, o ser que pratica a ação não aparece. É aquele que não aparece na oração, porém, eu sei quem praticou a ação, porque sou eu, ou eu e mais alguém. Então vamos lá. Comprei jujubas para o professor no supermercado. Cara, quem comprei? Eu. O verbo indica eu, ok? Se o verbo indicar eu, não aparecendo na frase, é sujeito oculto. Agora, cuidado, se tiver escrito eu comprei jujubas para o professor no supermercado, se tiver escrito, esse sujeito é simples. Mas não apareceu o sujeito, e a frase começa com
Comprei jujubas para o professor no supermercado. Então, quem comprei? Eu. Então, como eu sei que sou eu estou inserido na ação sujeito oculto. Pode ser no plural. Compramos jujubas para o professor no supermercado. Quem compramos? Nós. Está escrito na frase? Não. Então, fechou, irmão. Sujeito oculto, quando ele não aparece, mas sabe-se quem é, que indica eu ou nós, ficou fácil, né? Ficou fácil. Bom, quarto e último sujeito. Sujeito indeterminado. Por que ele é indeterminado? Porque eu não sei quem está praticando a ação. Compraram jujubas para o professor no supermercado. Quem compraram? Eu não sei quem foi. Uma santa pessoa, uma alma muito boa. Mas eu não sei quem foi porque não aparece na oração. O verbo indica eles ou elas. Mas nós não sabemos quem são eles ou elas. Certo? Então, nesse caso, é sujeito indeterminado. Mas cuidado! Se o verbo indicar eles ou elas, o sujeito não aparece, mas pelo contexto eu sei quem são os eles ou elas, ele deixa de ser sujeito indeterminado para virar sujeito oculto. Por exemplo, o Daniel e o Ricardo estão de olho nas jujubas do professor. Se eu tenho a frase assim, o Ricardo e o Daniel estão de olho na jujuba do professor. Ponto final. Outra frase, pegaram a jujuba do professor. Quem pegaram? Ricardo e Daniel. Se no contexto eu sei quem são, pegaram a jujuba do professor, mesmo que o verbo indique eles ou elas, ele é sujeito oculto. Beleza? Mas cá entre nós, eu tenho quase de certeza que seu professor não vai colocar isso na prova, porque ninguém merece, né? Se ele colocar isso daí, ele tá de sacanagem, né? Cara, entendeu? Beleza? Olha como é fácil. Olha como é simples. É para ir lá na prova e tirar um 10, meu irmão. Tirar um 10 agora, minha querida. Porém, agora, se eu dei essa explicação toda para você, sobre sujeito, sobre predicado, sobre termos essenciais da oração, e mesmo assim você não entendeu, só nos resta uma coisa a fazer. Oremos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.